Olá, viajantes! Existem alguns tipos de magia para prosperidade e destruição que são feitas com plantas. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de magia, pois se você deixar a planta secar, você terá sérias consequências. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato. Me vinguei do meu melhor amigo. Tudo começou naquela madrugada. Lembro que não conseguia dormir. Eram 5 da manhã e eu estava me revirando na cama. Me sentia desesperado, triste e ao mesmo tempo chateado com a vida que eu tinha. Trabalhei todos os dias mais de 12 horas e com o pouco que ganhava, mal sobrevivia. Não tinha convívio social. Meus amigos não me ligavam mais porque sempre os rejeitava. Às vezes por falta de tempo e outras vezes porque não tinha dinheiro para sair com eles. Morava sozinho desde os 18 anos, quando decidi deixar meus pais. Não conseguia lidar com os meus problemas e não queria ficar lutando com os problemas deles e dos meus irmãos. E por causa do meu trabalho, quase não os via. Só de vez em quando eu ligava para minha mãe para dar um oi ou pedir dinheiro emprestado. Para ela, as coisas estavam indo muito bem. Minha mãe era uma mulher que gostava muito de tudo relacionado ao ocultismo e ao esotérico. Ela aprendeu muitas coisas e, para ganhar dinheiro, começou a ler as cartas e a fazer feitiços para senhoras que procuravam soluções desesperadas. Depois de ter pensado nessas coisas, olhei novamente para o relógio e vi que eram quase 6 horas da manhã. Levantei-me e tomei um banho. E para continuar com a minha má sorte, eu estava sem gás e tive que tomar banho com água fria, quase congelando. O bom é que pelo menos isso ativou meu corpo e me afastou daqueles pensamentos negativos e depressivos. Tomei banho e fiquei um pouco mais calmo. Mas isso não durou muito. Quando abri a geladeira, não tinha mais nada para o café da manhã. Só uma cebola muito podre e um abacate que já estava bem maduro. É sério, eu não poderia continuar assim. Neste trabalho, já tinha cerca de 2 anos, pois tinha sido melhor que os anteriores. Agora imaginem como eram os outros e como eu estava antes. Admito também que a minha má administração me deixou assim. Nunca me acostumei a viver com bons hábitos. E o sentimento depressivo sempre acabava tomando conta. Mas bem armado de coragem naquela manhã, entrei no local onde eu trabalhava. Fui direto ao escritório de recursos humanos e falei com a gerente para avisar que estava me demitindo. Aquela supervisora me perguntou por que tomei esta decisão. E eu apenas disse a ela que não queria mais trabalhar lá. Ela me disse que eu tinha 1 mês caso eu me arrependesse e poderiam me contratar novamente, porque eu era um bom funcionário. Me deram um cheque que realmente era muito pouco dinheiro, e com isso eu não ia sair da encrenca em que eu me encontrava. Pois bem, a primeira coisa que fiz foi conversar com um grande amigo, que não tinha notícias dele há muito tempo. Convidei-o para comer, para relembrar os velhos tempos. Ele me disse que estava indo muito bem. Ele começou um negócio de alimentos que deu certo e cresceu até conseguir ter 3 estabelecimentos que a sua esposa administrava. Meu amigo me surpreendeu com todas as coisas que me contou. E em tom de segredo e tomando cuidado para que ninguém no local soubesse, falou que ele e sua esposa se dedicavam a emprestar dinheiro. Por causa da confiança que eu tinha em Júlio, não perdi a oportunidade de lhe pedir emprego, agora que eu já estava desempregado. Tinha que procurar alguma coisa, mas ele me disse que o negócio dele era familiar e que não podia colocar ninguém de fora que não fizesse parte da família, pois sua esposa era muito ciumenta e territorial quando se tratava de dinheiro. A verdade é que me senti mal, porque eu o estimava muito. Lembro-me que um tempo atrás trabalhávamos juntos. Sempre o apoiei e o defendi quando ele se meteu em problemas, em algumas ocasiões.
Convidava-o para comer, porque as coisas estavam piores para ele do que para mim. Um dia lembro-me bem que prometemos que se um de nós se levantasse, um daria a mão para o outro. Fiquei com essa promessa muito firme na minha mente durante todos aqueles anos, mas Júlio aparentemente já tinha esquecido. Acho que foram somente palavras ao vento. Quando alguém consegue um status, é difícil ser solidário e esquecem as promessas. Júlio me convidou para visitá-lo depois em um de seus restaurantes. Eu disse a ele que sim, tudo bem. Embora, para ser sincero, fiquei decepcionado com sua atitude e não sabia se queria vê-lo novamente. Nos dias seguintes comecei a procurar trabalho, mas em nenhum lugar me contrataram. Gostaram da minha experiência, mas quando contava que só tinha o ensino médio, eles me diziam que procuravam pessoas com um diploma e bem mais preparado. Isso estava ficando mais difícil. Já havia se passado mais de 3 semanas e eu não estava conseguindo nada. As coisas não correram bem como eu havia planejado e também estavam piores do que antes de sair do trabalho. Eu estava pensando em voltar ao meu antigo emprego, já que deixaram a porta aberta para mim. Nunca fui um mau funcionário e já conhecia o trabalho, seria fácil. A outra opção era procurar minha mãe para pedir dinheiro, mas meu orgulho era grande demais para fazer qualquer uma das duas coisas. Mesmo assim, tive que dar o braço a torcer. Finalmente resolvi ir com a minha mãe. Quando cheguei na casa dela, ela estava ocupada com um cliente. Então ela pediu para eu esperar lá fora. Ela ficou uns 30 minutos com ele e quando saiu, aquele homem, muito agradecido, se despediu e falou para ela: "Muito obrigado, senhora Terê. Desde que começou a me ajudar, minha situação econômica realmente mudou bastante e a vida me recompensou com muitas bênçãos." Ouvir aquele homem dizer isso despertou minha curiosidade. Quando minha mãe me permitiu entrar no consultório dela, perguntei a ela: "Mãe, o que você está fazendo para ajudar aquele homem que acabou de sair? Por que ele saiu tão feliz?" Minha mãe sorriu e respondeu: "Ai, meu filho, você nunca acreditou nessas coisas. Por que você quer que eu te fale?" Eu ri. Eu sei que minha mãe me considerava teimoso e cético, mas eu deixei ela saber o que pensava. "Você sabe que não acredito nessas coisas. Mas, mamãe, com a minha situação e vendo o quão animado estava o homem que saiu daqui, estou pensando que gostaria que você me contasse, que tal? Vai que eu me encorajo a que você me ajude, mãe." Ela me conhecia bem e sabia que eu insistiria até ela ceder. Ela não teve escolha a não ser me contar. "É só um trabalho, filho, mas não posso te contar porque é um segredo dos meus clientes. E se eu te contar como o ajudei, ele não vai mais se sair tão bem. Perderia muito e isso não seria justo. O que posso fazer é te ajudar, mas só se você quiser e se estiver disposto a confiar e acreditar no meu poder. Isso é muito importante para que os trabalhos funcionem." Com um pouco de adrenalina e com muita emoção e um pouco de descrença, eu perguntei a ela o que eu tinha que fazer. Ela me disse primeiro que eu contasse como eu estava indo e o que mais eu desejava. Eu não sabia por onde começar, mas eu lhe contei com detalhes o que estava acontecendo e disse a ela que o que eu mais queria era ter dinheiro para ser feliz. Minha mãe ficou um pouco chateada e com um tom sério me disse que dinheiro não era felicidade completa, que não era só isso que eu devia desejar, havia mais coisas. Eu não queria contradizê-la, mas para mim nada era mais importante. Talvez porque os problemas financeiros eu considerava os mais difíceis. Era o que trazia mais aborrecimentos. Depois de tudo, ela me disse que me ajudaria, mas esperava que eu soubesse aproveitar a boa sorte que viria para mim. Porque se eu me saísse bem, teria que aceitar novas responsabilidades, que se eu não estivesse pronto, poderiam acabar me destruindo. Minha mãe pediu para que eu ficasse no meio do quarto. Ela apagou as luzes e colocou algumas velas em volta de mim. Então ela se aproximou de mim e me varreu com algumas ervas e orou de uma forma que eu não entendi.
Então ela colocou um pequeno saco de tela negra que estava amarrado e que continha algo desconhecido. Começou a orar para que minha energia ruim fosse absorvida por aquilo. Quando ela terminou, me deu um amuleto que ela abençoou para mim com seu amor de mãe e me pediu para devolver a ela dentro de 3 dias, porque ela me daria outra coisa que me encheria de abundância e abriria meus caminhos. Me despedi dela e realmente eu me senti diferente. 3 dias se passaram e ela me deu 2 plantas, uma vermelha e uma verde, muito bonita. A vermelha era para mim e a verde era para ser dada a alguém, mas não a qualquer pessoa, porque minha mãe me avisou que a pessoa a quem eu daria começaria a ter os problemas que eu tenho e, por sua vez, obteria a fortuna dessa pessoa, da mesma forma que ela me disse que ninguém deveria saber disso, pois o feitiço perderia o efeito. E se assim fosse, a minha vida estava em perigo e não haveria como reverter o dano. Minha mãe também me pediu para cuidar da planta para que ela não secasse. Ela me deu as instruções que eu deveria seguir e jurou que, se tudo corresse bem, eu teria as coisas que sempre sonhei. O dilema depois disso seria a quem eu daria aquela planta verde. Naquele momento, lembrei do meu amigo Júlio. Em outras épocas, nunca teria pensado nele, mas com sua atitude egoísta, ele me mostrou que sua amizade não era tão grande quanto eu pensava. Eu também não tinha certeza se isso daria certo, mas eu tinha que experimentar. Então liguei para ele. Fiquei um pouco ansioso, mas quando Júlio finalmente atendeu, eu o cumprimentei, escondendo minhas intenções de traí-lo e destruí-lo. Júlio, como você está? Quero te ver e perguntar algumas coisas. Que dia você pode me encontrar? Júlio respondeu que no dia seguinte ele estava descansando e pela manhã teria umas 2 horas livres. Eu disse a ele que não tinha dinheiro. Perguntei se poderíamos comer no seu restaurante. Júlio gentilmente me disse que não havia problema. Ele estava me esperando às 10 da manhã. Na manhã do dia seguinte, fui até o restaurante dele com minha plantinha para entregar para ele. Quando eu cheguei no local, uma mulher muito linda me cumprimentou. Era a esposa dele, Sara. Eu só a conhecia por fotos. Pessoalmente, ela era mais bonita. Ela tinha olhos verdes, lábios grossos e muito carnudos. Seu tom de pele era bronzeado. Seus cabelos eram cacheados e com aquela voz angelical, ela me disse: "Olá, você deve ser o Cristiano. Sou a esposa de Júlio, Sara. Ele me falou muito sobre você." Eu, maravilhado com a beleza de Sara, retribuí a saudação. "O prazer é meu. Espero não estar interrompendo seu trabalho." Sara, muito gentil, disse: "Chegou bem na hora do almoço." E me pediu para sentar e ficar à vontade. Júlio saiu do banheiro. Com uma voz zombeteira me disse: "O que você está fazendo? Vendendo plantas?" Eu apenas ri. "Não, amigo, é um presente meu para você, para que decorem o seu negócio." Sara, fascinada e admiradora das plantas, pegou-a muito feliz e rapidamente selecionou o local onde melhor se adequaria aquela plantinha. Ao ver que aceitaram sem problemas, sentei tranquilo e almocei com eles. Júlio mandou que preparassem a comida e eles me trouxeram umas deliciosas tortas suíças. Enquanto eu as comia, dei uma boa olhada por todo o lugar e pensei em como as coisas estavam indo bem para o meu amigo, mas acima de tudo, em como sua esposa era linda. Eu também queria uma Sara na minha vida. Júlio me falou que estavam abençoados e que eles tinham sempre muita gente nos restaurantes. Às vezes havia até filas longas de gente esperando para comer naquele lugar. Quando eu estava conversando com eles, me senti um pouco mal, porque a verdade é que eles tinham lutado para conseguir o que tinham. Por um momento pensei em desistir do meu plano. Então, novamente, eu disse ao meu amigo, na frente de sua esposa, se ele me daria um emprego. Mas Júlio foi muito direto em sua resposta. E novamente ele me disse que não tinha nenhuma vaga e que a mulher dele era quem cuidava disso. Júlio ficou em silêncio e Sara
olhou para baixo e então resolvi continuar com o meu plano. Fui para casa descansar e pensar no que eu iria fazer para resolver minha situação. Eu realmente não tinha certeza se a bruxaria iria funcionar. Então, os dias se passaram e eu não vi nenhuma melhora. E resolvi ir conversar com minha mãe, para dizer a ela que toda a sua ajuda não funcionou. Mas nesse exato momento recebi uma ligação sobre um emprego em uma empresa que havia visitado há muito tempo. Eles me disseram que eu era a melhor opção que haviam encontrado. E mesmo não tendo diploma, meu perfil era o mais adequado. Sugeriram que se eu passasse nos exames e nas entrevistas, o emprego seria meu. Fui para aquela empresa e passei nas provas sem problemas. Logo comecei a trabalhar naquele local e rapidamente consegui me encaixar. Dessa vez o salário era bem melhor. O horário era bem tranquilo em relação ao outro. O melhor de tudo é que fui promovido quase que imediatamente e meu salário aumentou de uma forma que eu não havia imaginado antes. Como já estava muito bem, comecei a ligar para meus amigos para sair com eles. Dessa vez tinha mais tempo e principalmente dinheiro. Até economizei para mobiliar minha casa e comprei um bom carro. No começo, quando saíamos, era somente os velhos amigos. Júlio me deu os parabéns porque eu estava muito bem. Gostava que ele fosse às reuniões porque ele estava sempre acompanhado da Sara. E essa mulher eu gostei muito desde quando eu conheci. E pelo jeito que ela me olhava, eu não lhe era indiferente. E pela forma como me sentia naquele momento, era normal que eu chamasse a atenção das mulheres bonitas. Mas eu só queria a Sara. Depois de várias saídas que fizemos, o Júlio de repente não foi mais. Um dos meus amigos me disse que o Júlio estava passando por um mau momento nos negócios. Estava falindo e que algumas das pessoas a quem ele emprestou dinheiro já não estavam lhe pagando e os seus restaurantes já não vendiam como antes. Por isso já não saíam. No começo não me importei, mas depois fiquei curioso. Eu queria saber se a bruxaria estava mesmo tendo esse efeito a meu favor. Numa ocasião, fui visitar o Júlio. Tudo o que meu amigo me contou era verdade. O negócio estava vazio, quase falido. Pouquíssimas pessoas comiam lá. Quando cheguei, vi a Sara, que estava desarrumada e sem maquiagem, e muito triste. Ela não era mais a mulher radiante que eu conhecia antes. Fiquei preocupado em vê-la assim. Perguntei: "O que está acontecendo aqui, Sara? Como você está? Vejo que você está muito mudada." Alguém me disse que as coisas não estavam indo bem aqui e por isso decidi vir, ver o que estava acontecendo e em que eu podia ajudar. Ela olhou para mim com os olhos cheios de tristeza e dor. Ela queria chorar, mas se conteve por causa do orgulho. Então ela começou a me contar que ela e Júlio tinham entrado em uma fase que estava indo muito mal para eles. Também me contou que Júlio havia se distanciado muito e Sara me confessou que talvez meu amigo já estivesse com outra mulher, porque ele nunca trazia dinheiro e começou a tratá-la muito mal. Ficou rude, bravo, gritava constantemente com ela e a ofendia. Além disso, ele nunca estava no restaurante e também passava cada vez menos tempo em casa. Ouvi tudo isso e tive certeza que Júlio também não continuou a comparecer na cama, como deveria. Bom, dizem que quando uma mulher não é amada como se deve, perde o brilho. E isso se vê fisicamente. Esse era o meu momento de fazer o papel de herói e ficar bem com Sara. Aparentemente, o caminho já estava disponível para mim, mas tive que agir discretamente para consolar um pouco a Sara. Disse para ela que não se preocupasse, que não achava que o meu amigo estava fazendo nada de ruim, que Júlio não era assim. Eu também disse a ela que ficaria feliz em ajudar no que eu pudesse e deixei meu número de telefone para ela. Enquanto estávamos sentados à mesa conversando, peguei a mão de Sara e pedi para ela confiar em mim, porque eu não queria vê-la assim. Disse a ela que tudo estava indo bem para mim
e que iria apoiá-la caso o Júlio seguisse por maus caminhos. Alguns dias se passaram e mantive certa distância por um tempo. Foi por volta das 12 horas que recebi uma mensagem no meu celular, quando verifiquei que era uma mensagem de Sara. Ela me disse que estava desesperada, precisava de ajuda. Liguei imediatamente para ela e quando ela começou a falar, ela me contou que momentos atrás ela havia brigado muito feio com o Júlio e ele queria bater nela porque a Sara reclamou da sua impotência no momento em que ela lhe pediu carinho na hora da intimidade. Sara me contou que Júlio ficou furioso quando ela perguntou se ele já tinha outra mulher. Júlio falou a ela que os problemas dos negócios o estavam matando. Ele estava cansado de tudo. Simplesmente pegou o carro e desapareceu. Num tom irritado, eu disse a ela que Júlio era um idiota, que essas coisas não eram feitas com uma mulher tão bonita quanto ela. Sara sorriu e me perguntou se eu realmente a achava bonita. Eu certamente e com toda a segurança disse a ela que a primeira vez que a vi pessoalmente, ela me pareceu a mulher mais linda do mundo. Sara corou e começamos a rir e conversar, até ela ficar mais calma e relaxada. Assim começamos a conversar todos os dias sobre qualquer coisa. Mandávamos mensagens um para o outro e um dia perguntei se ela aceitava tomar um café. No começo ela recusou. Ela se fez de difícil para sair comigo, mas eu insisti, até que um dia ela me disse que estava bem. Ela aceitou uma saída, mas esclareceu que não gostava de café e que preferia uma cerveja. Eu disse a ela que era melhor para mim, mas perguntei se havia problemas com Júlio. E Sara me disse que Júlio quase não dormia em casa, e ele nunca disse a ela onde estava. Então não havia razão para não sair com ela. Naquela noite, quando passei por Sara, ela estava usando uma saia preta acima dos joelhos que deixava ver suas lindas pernas e uma blusa que também era de cor preta, na qual destacava mais sua figura. Seu cabelo estava muito bem arrumado e tão bem maquiada que me deixou sem palavras. Vi que aquela mulher era uma deusa e que eu gostava cada vez mais. Eu a levei a um bar e como condição disse que não falássemos de Júlio, porque aquela seria a nossa noite. Dentro do bar, tomamos alguns drinks. Sara bebeu como se ela já fosse uma bebedora experiente, e isso a relaxou rapidamente e a deixou com melhor humor. E começamos a dançar, e sentia sua pele cada vez mais perto da minha. O aroma dela me deixou louco. Então não hesitei em roubar um beijo, que ela retribuiu. Ao terminar, me olhou com olhos muito amorosos e me abraçou com muito carinho. Tenho certeza que se sentiu protegida comigo. Continuamos dançando, nos beijando, também bebendo um pouco mais. Era tanto o meu desejo por ela que não ia deixar que me escapasse aquela noite. Quando saímos e já estávamos a caminho do carro, parei numa rua escura e solitária perto de um terreno baldio, por onde não passava nenhuma alma. E novamente comecei a beijar a Sara. Ela também me seguiu com paixão, e as coisas foram ficando mais quentes. Aos poucos fomos tirando a roupa, e o álcool matou os nervos que eu tinha horas antes. E naquele momento, e dentro do carro, eu a fiz minha com uma loucura de uma forma que nunca havia feito antes. Sara foi incrível. Senti que já a amava. Ela se entregou a mim com muito amor e paixão, e de uma forma quase celestial. Quando terminamos, estávamos exaustos, mas felizes. Rimos como um casal de jovens aventureiros. Liguei o carro para levá-la. Já na casa dela, quando chegamos, percebi que o carro do Júlio não estava lá. Então presumi que ele também não chegaria naquela noite. Quando Sara entrou na casa dela, me senti triunfante. Senti que já tinha tudo na vida. Depois daquele encontro, dias depois, Sara me falou que decidiu terminar com Júlio e pedir o divórcio, que seria uma mulher livre. Se eu quisesse, poderíamos começar um relacionamento. Ela me disse que havia se apaixonado por mim e queria me ter ao seu lado,
Que mais eu poderia pedir? Eu tinha que ser paciente para que aquilo começasse de uma maneira formal. No entanto, eu não iria esperar que ela se divorciasse. Assim que a cada oportunidade eu ia visitar o restaurante da Sara, que o Júlio acabou dando para ela antes mesmo do divórcio, e do qual me tornei sócio junto com a Sara. Injetei o capital e juntos construímos como estava nos seus melhores dias. Eu tive que fazer isso às escondidas do Júlio, porque não queria que a Sara fosse prejudicada na hora da partilha do divórcio. E como o Júlio não sabia que a mulher dele já era minha, um dia ele foi me procurar. Ele sabia que eu estava muito bem financeiramente e me implorou quase de joelhos para lhe emprestar dinheiro, porque precisava saldar suas dívidas e recuperar tudo o que havia perdido. Fiquei triste em ver meu amigo assim. Ele parecia enfermo e muito magro, calvo e abatido, e com um suspiro morto. Queria dinheiro para pagar algumas hipotecas que devia, mas para mim, Júlio não importava mais. Neguei a ajuda a ele, como ele me negou quando eu mais precisava. Para mim, ele não era mais que um cachorro, e como tal, eu não me importava se ele acabasse morando na rua. Ele tinha que se virar sozinho. Ele ficou chateado com a minha falta de ajuda e foi embora, desaparecendo da minha vista e da nossa vida também. Coitado do Júlio. A verdade é que tive pena dele. Ele foi perdendo todo o dinheiro, o poder, a saúde, mas o que mais me deu prazer foi ele ter perdido a mulher. Essa eu queria todinha para mim. Depois do divórcio de Sara com o Júlio, tornamos público o nosso relacionamento. Com o tempo, descobrimos que o Júlio foi processado por uma fraude que cometeu com os bancos e acabou preso. E não só isso. Houve algo muito pior, algo inesperado e até doloroso. Algumas versões dizem que Júlio era constantemente violado e espancado na prisão e era humilhado o tempo todo. Isso gradualmente o levou a cometer suicídio em uma noite. Porém, a polícia nunca soube como esclarecer o que estava acontecendo nessas investigações, ou omitiram os fatos. Foi muito doloroso saber disso, especialmente para Sara, mas não havia nenhum remorso em mim. Na verdade, o que me preocupava era que o karma viria até mim, e o fato de que coisas muito sombrias começariam a acontecer. Isso me apavorava, mas eu tinha que parar de pensar nisso. Eu tinha que viver minha vida com Sara. As coisas estavam muito melhores com o negócio funcionando no seu melhor. Foi quando decidimos nos casar. Era só o começo da nossa felicidade, mas algo melhor veio alguns meses depois. Sara engravidou. E isso veio dar mais força ao nosso relacionamento. Logo com o nascimento do meu filho, tudo parecia estar indo muito melhor. Mas 6 meses depois, comecei a me sentir mal, muito cansada e com dores na região genital, o que me levou a perder forças e a minha masculinidade. Isso me preocupou muito, então tive que ir ao médico. Eles me examinaram, fizeram exames e me deram uma notícia terrível. Descobri que eu estava com uma doença que estava acabando comigo e detectaram câncer nos testículos. E o pior de tudo é que a doença já havia se espalhado para outros órgãos. Seria muito difícil eliminá-lo. Os médicos não me deram esperanças. Só poderiam prolongar um pouco mais a minha vida com a quimioterapia. Mas nesses dias extras da minha vida, eu viveria pior do que no próprio inferno. Eu acreditava que eu tinha tudo, pensava que era invencível, mas percebi que não era assim, nem era tão poderoso ou tão forte. Procurei a ajuda da minha mãe, e ela tentou me limpar e outras coisas para me livrar do mal. Mas era uma realidade que desde o início ela disse que não havia esperança, que fazia parte do karma ter tirado a esposa de Júlio e ter levado esse mesmo homem à sua destruição, à sua ruína e à sua morte. É muito doloroso para mim saber que não tenho muitos dias de vida. Tudo tem sido muito difícil ultimamente.
Gostaria de ver meu filho crescer e viver até a velhice com Sara. Me dói que tudo isso continue sendo uma saudade que irá comigo até o túmulo e apodrecerá comigo. O castigo que estou recebendo é um exemplo claro de que não se deve usar bruxaria para destruir ninguém, porque no final está destruindo a si mesmo. Marquei orgulhosamente meu caminho para o inferno e dias antes de minha morte já estou resignado. O fato é que este é o preço que devo pagar por usar bruxaria e por acreditar que o mundo poderia ser meu. Fim desse relato. Obrigada por ouvir um relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.